Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Yehoshua HaMashiach. Nós estamos dando sequência, hoje é o quarto estudo da nossa série Estratégias de Guerra. E nós vamos cada dia postar um vídeo, porque esta série tem alguns vídeos e para que não fique muito longa, para que você consiga entender, compreender todos os nossos estudos, nós vamos postar estudos com um tempo curto, de aproximadamente a 30 a 40 minutos, nós estamos postando esses vídeos. Pois bem, nós chegamos aqui no nosso quarto estudo, chegamos na nossa quarta versão, no nosso quarto capítulo, e hoje nós vamos dar sequência e nós vamos falar como o diabo age. Se você chegou até aqui com a gente, se você já está participando conosco desse quarto estudo hoje, então você já tem consciência da existência do diabo, você já tem consciência de como ele caiu, você já tem consciência da origem dele, qual foi os motivos da queda de Satanás. E se você já tem consciência disso, você precisa ter consciência de como ele age, qual é os pontos que ele ataca no ser humano. Então nós vamos tratar a partir de agora sobre a personalidade de Satanás, sobre as vontades dele, sobre o caráter dele, sobre os planos que ele tem. Nós vamos falar sobre estas atitudes para que você venha receber a verdade de Deus na sua vida e a verdade possa te libertar. A palavra de Deus, ela diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, o nosso interesse com esta série é que cada pessoa entenda, que você venha entender, que você venha compreender que nós vivemos no meio de uma guerra espiritual. Uma guerra sem trégua, uma guerra que nós travamos todos os dias e nós não podemos desconhecer as estratégias de Satanás. Nós não podemos desconhecer como é que ele age, porque se você não souber como Satanás age, o nosso inimigo, o inimigo do ser humano, o inimigo de Deus, o arqui-inimigo da vida age, você então não vai conseguir vencer. Então você precisa saber, conhecer as estratégias. E é muito bem colocado esse texto que Jesus Cristo deixou para nós, que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Sim, ela de fato nos liberta. Adão e Eva foram os primeiros que caíram nas mãos deste inimigo. E ele continua até hoje fazendo as suas ações, fazendo com que as pessoas caiam em todo o tempo nas suas propostas fascinantes. E o ser humano, ele acaba caindo nessas propostas de Satanás, E o pior de tudo é que pessoas sinceras, pessoas que temem a Deus, pessoas que buscam a Deus, pessoas que já frequentam a igreja, infelizmente têm caído nas armadilhas de Satanás. Ele tem criado estratégias, ele tem criado armadilhas e muitas vezes a pessoa acaba caindo nessas armadilhas. Nós aprendemos também nos estudos anteriores que o inimigo das nossas almas, ele é estrategista, ele nos observa, ele nos assiste. Se você pegar lá a história de Jó, você vai ver que ele vinha de rodear a terra e passear por ela. E ele tinha visto Jó, ele tinha visto como Deus tinha cercado Jó de riquezas, ele tinha visto como Deus tinha cercado Jó de bens, Então ele fala para o próprio Deus, ele diz assim: ora, por acaso Jó te serve em vão? Não foi o Senhor que o cercasse de riqueza, de bens? Tudo que ele faz, ele é próspero, tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Não foi o Senhor que fez isso com ele? Então, o inimigo, ele age nos observando quais são as nossas fraquezas, observando quais são os nossos pontos fracos. Porque, por exemplo, quando você vai para uma guerra, você precisa conhecer qual o ponto fraco do seu inimigo, o que ele teme,
né? Então você, numa estratégia de guerra, por exemplo, aquela pessoa ela é observada, né? E você observa os inimigos para saber qual é o ponto fraco dele, aonde você vai tocar, aonde você vai feri-lo, né? Davi, quando ele foi para a guerra, ali tinha um gigante, ele descobriu um ponto fraco entre o capacete daquele gigante, aonde ele iria colocar a pedra, acertar a fronte daquele gigante e derrubar aquele gigante. Então você vê que Davi havia observado, ele conhecia os pontos fracos da armadura e aonde ele iria ferir aquele gigante. E Deus foi com ele. Deus foi com ele na batalha e ele venceu a batalha. Então é importante você conhecer a verdade, porque é ela quem vai te libertar. A palavra de Deus, ela nos alerta, ela nos habilita a nós vencermos as nossas batalhas todos os dias, são diárias. Como? Fazendo uma manutenção na nossa fé, para que a gente venha conquistar o reino de Deus. Por isso, meu irmão, nós temos que entender que antes dessa guerra ser nossa, antes dessa guerra começar com a gente, né, nós sermos perseguidos nessa batalha, essa guerra ela é do Senhor. Antes da guerra ser nossa, ela pertence a Deus, pois começou com Ele lá no céu. Satanás começou esta guerra com Deus lá no céu. E por essa razão, Deus, Ele nos oferece todos os recursos espirituais para que nós saiamos vitoriosos, para que a gente venha arruinar os planos de Satanás, porque essa batalha, ela começa lá no céu. Ela não começou conosco, ela começou entre Satanás e o próprio Deus. Ele queria ser igual a Deus, ele queria ser maior do que Deus. E essa batalha começa ali, e Deus, ele entra nessa batalha conosco, ele nos fornece as armas que nós precisamos. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías, ela diz assim, preste atenção: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Preste atenção, no meio da guerra, no meio da batalha, o Senhor ele diz assim: eu o fortalecerei e o ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e o não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo, né? Ou seja, aqueles que contenderam contigo. Você vai buscar, porém não os achará. É o que a palavra de Deus está dizendo. Continuando. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu, o Senhor, te seguro pela mão direita, seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Olha só, eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo, não tenha medo. Meu irmão, Deus é conhecido na sua palavra como o Senhor da guerra. Quando a gente vai lá para a história de Israel, a gente vê que Deus é quem derrota os inimigos de Israel. Não é à toa que a identidade de Deus, a identidade do Altíssimo, diz que Ele é o Senhor da guerra. Ele é poderoso, Ele está à frente. Desde o livro de Gênesis, meu irmão, a Bíblia diz que Ele iria entrar nesta guerra com o povo de Israel, com aquele que estava com Ele, e de fato entrou. Olha aqui no livro de Êxodo, no versículo 3, ele diz assim, olha o que ele diz aqui: o Senhor é guerreiro, e Yahvé é o seu nome. Em outras versões, como por exemplo na RA, diz que o Senhor é homem de guerra. Adonai é o seu nome. Ele é um homem de guerra.
O Senhor é o Senhor dos exércitos. Meu irmão, é maravilhoso a gente encontrar em um versículo apenas, 3 vezes o título do Senhor dos exércitos. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Ele é o Senhor dos exércitos. Olha só, preste atenção no texto. Ele diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos. Esse outro texto que eu separei aqui, que é o do livro do profeta Isaías. Ele é o Senhor que te fortalece, que te ajuda com a vitoriosa mão direita. É Ele quem te sustenta. Os teus inimigos ficarão confusos, ficarão humilhados, porque Ele é o Senhor da guerra. É Ele quem peleja por você. O profeta Zacarias diz assim: portanto, diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Deus de guerra. O Deus que nós servimos é o Senhor dos exércitos, é o Senhor de anjos no céu, é o Senhor de exércitos de estrelas no firmamento, é o Senhor de exércitos de homens e mulheres, é o Senhor de exércitos de animais, de tudo que há sobre a terra. Ele é o Senhor de todos os exércitos que existem. O poder dele é infinito, o recurso de Deus é ilimitado. Então, nós não podemos ter desculpa para o nosso fracasso, meu irmão. Nós não podemos arrumar desculpa para os nossos erros, porque Ele é o Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, e é Ele quem está nesta peleja por nós, é Ele que está nesta batalha por nós. Mas Ele diz aqui: achegai-vos a mim, volte-se para mim, porque quando você voltar para mim, eu volto para você. Quando você voltar para mim, eu também voltarei para você. O problema é que muita gente está voltada para os homens, para a força do homem. A fé que eu, pastor Fábio, prego ali na comunidade da Família de Deus é uma fé racional. Quem crê na palavra que ali é pregada vai ser um vencedor. Quem colocar em prática na palavra ali pregada será um vencedor. Nós precisamos ter inteligência, porque o inimigo, ele é estrategista. O inimigo tem as suas estratégias. E nós sabemos que quando nós estamos em uma guerra terrena, quando nós estamos envolvidos em uma guerra aqui na terra, essa guerra envolve inteligência. Toda guerra envolve inteligência. É necessário inteligência, estratégia. É necessário você ser estrategista. E na guerra espiritual, meu irmão, não é diferente. Na guerra espiritual, você precisa ser estrategista. Se você não for estrategista na guerra espiritual, você vai perder a guerra, porque o inimigo, ele é estrategista. Por isso, o objetivo desta série, que nós começamos aí, Estratégias de Guerra, é ensinar você a usar a sua fé e as ferramentas, as armas que Deus te deu. A fé racional é a fé que pensa, é a fé que analisa, é a fé que pesa, é a fé que avalia, é a fé que faz as contas, é a fé que antecipa planos, projetos, porque a maior defesa é o ataque. Então, a fé inteligente, a fé racional, é a fé estratégica, é a fé sábia, e ela
nos leva a sermos vencedores. Eu vou colocar essa passagem no livro de Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Vamos meditar nesse texto. Livro do evangelista Lucas, capítulo 14, versículo 28. Olha só, preste atenção. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-lo? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele. Então, em uma outra versão diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem dinheiro suficiente para terminar? Porque começando, lançando mão dos fundamentos, dos alicerces, e ficar sem dinheiro e não completar a torre, todos vão rir dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Olha o que o texto diz. Esse aí começou a construir e não conseguiu terminar. Então, a palavra estratégia, meu irmão, ela foi traduzida aqui do grego strategos, que significa primário. Primário significa pensar, agir de forma articulada, significa analisar, refletir. Exatamente o que esse texto aí está nos ensinando. Se o próprio Jesus ele ensinou aqui nesse texto a sermos prudentes, quem está dizendo esse texto aqui é Jesus, tá? É Jesus que está dizendo. Se ele mesmo ensinou a gente a ser prudente, ele, é claro que ele tem, eu ia falar ele tinha não, mas ele tem conhecimento de estratégias. E Satanás, ele é um ser inteligente, que ele age a partir de estratégias. E por isso nós temos que agir também a partir de estratégias. É interessante você lembrar que o diabo foi criado cheio de sabedoria. Ele foi criado cheio de sabedoria, cheio de temor a Deus. Ele foi criado pelo próprio Deus. Mas o livre-arbítrio o designou a uma vida vazia, inútil, a uma vida diabólica, e ele se rebelou contra o próprio Deus. Mas a tática do diabo é nos atrair ao pecado. A primeira tática dele é nos atrair ao pecado, porque ele sabe que quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. A maior estratégia do diabo é essa, é fazer você pecar, porque o homem pecando, ele está longe de Deus. E longe de Deus, ele está sem as armas espirituais da guerra. Ele está mais frágil. É mais fácil abatê-lo, afastando longe de Deus. No livro A Arte da Guerra, ele ensina o exército a bater primeiramente as autoridades, os generais, a liderança. Então ele ensina a bater a liderança, porque sem uma liderança os soldados eles ficam perdidos e não sabem estratégia de guerra. Esse é o objetivo. Quem sabe estratégia de guerra é o general, as autoridades, é o tenente, é o sargento, o próprio sargento que está lá embaixo, Porque o sargento, muitas vezes, a gente fala do general, que o general é uma autoridade muito máxima, muito suprema dentro das Forças Armadas, porém, é o sargento que está no campo de batalha com os soldados. É o sargento que tem que ter estratégias de guerra, É o sargento que coloca na prática. O general tem teoria, o sargento está na prática. Então, o que acontece? Sem as estratégias de guerra, você perde. Então, o objetivo do livro A Arte da Guerra era ensinar a abater as autoridades. Satanás não pode abater as autoridades. Como que ele vai abater Deus? Como que ele vai abater Jesus, o Espírito Santo? Como que ele vai abater? Ele não tem como. Então, a estratégia dele é tirar a pessoa de perto da liderança.
Já que ele não consegue abater a liderança, né, suprema, né, que é o próprio Deus, ele tenta abater a liderança terrena, que são os pastores, e ele tenta afastar as pessoas para fora, porque tem aquele texto que Pedro disse assim, que o diabo ele anda ao derredor, procurando quem ele possa tragar. Então quem estiver fora do rebanho, ele traga, ele destrói. Então o maior objetivo do diabo, já que ele não consegue abater Deus, a liderança, ele tira a pessoa de perto de Deus. E como que ele tira a pessoa de perto de Deus? Através do pecado. Ele faz a pessoa pecar, né? A primeira estratégia dele é o pecado, é fazer a pessoa pecar, porque a pessoa pecando, ela se afasta de Deus. A segunda estratégia que o diabo usa, né, já que a primeira é fazer você pecar para você se afastar de Deus, é convencer, a segunda estratégia é convencer a pessoa que a iniquidade é uma coisa agradável. Ela convence a pessoa que a iniquidade é agradável a ela. E aí, a pessoa vendo que é agradável, ela acha que é inofensivo. Não foi isso que aconteceu com Eva? Eva viu que aquela planta era agradável aos seus olhos. Ela não sabia. Ela sabia que era inofensiva, mas ela esqueceu. Ela esqueceu desse detalhe. Ela só foi pelos olhos porque ela viu que era agradável. Ela seduziu. A serpente seduziu Eva a pecar. E é isso que o diabo vai fazer você. Por isso que nós precisamos ter estratégia. Olha, ninguém constrói uma casa, ninguém constrói uma torre sem ter como terminá-la, Jesus está dizendo. Você tem que calcular, você tem que ter planos. Você precisa calcular para saber como você vai terminar. O reino de Deus é assim. O diabo, ele vem oferecendo alguma coisa para fazer você sair de perto de Deus. E o que ele oferece é sedutor. Ele te observa, ele sabe o que agrada os seus olhos. Então a proposta dele tem que ser atraente, porque se não fosse atraente, ninguém ia cair na proposta dele. O pecado sempre se aproxima de algo, né, de alguma coisa que seja vantajosa para você, que seja bom, que seja belo. E ele sabe o que é que vai tentar. Então, existem múltiplas investidas de Satanás. Existem múltiplas astutas do diabo para levar a gente a desobedecer a Deus, para levar a gente a afastar do Espírito Santo, né? Por isso que o apóstolo Pedro ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Você precisa ser sóbrio e vigilante para você não ser tragado pelo diabo. Nós temos que tomar cuidado, porque se você não for sóbrio, se você não for vigilante, como Pedro diz lá em 1 Pedro 5,8, você vai ser tragado pelo inimigo. E a vigilância, ela inclui numa estratégia de guerra, né? Olha lá, vamos lá para o texto, 1 Pedro. Preste atenção no que ele diz aqui, ó. 5, versículo 8, ó. Estejam atentos, né? Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorá-lo. Então, tomem cuidado, né, com o seu grande inimigo, o diabo. Então você vê que a Bíblia ela já está colocando o diabo como seu grande inimigo. Você vê que a maior estratégia do diabo é convencer as pessoas de que ele não existe. Eu conheci uma pessoa que ela caiu nesse detalhe. O diabo convenceu ela de que ele não existia. Então ele achava que ele foi convencido por agentes de Satanás, né, os desigrejados da internet, de que o diabo era apenas uma criação da igreja para pôr medo nas pessoas.
né? Então ele falava assim: pastor, as igrejas estão usando aí o diabo para pôr medo no povo, para deixar o povo ali dentro da igreja, e isso e aquilo outro e tal. Então ele estava convencido disso. O diabo convenceu ele com essa falácia, porque ele não estava atento. Ele não tomou cuidado com o grande inimigo, o diabo. A Bíblia inteira coloca o diabo como o grande inimigo de Deus e do homem. Ele anda como um leão rugindo à sua volta e procura alguém para devorá-lo. Pronto, devorou aquele amigo meu. Ele era um amigo, eu tinha um grande respeito por ele, e ele derrubou. Uma outra coisa, meu irmão, que o inimigo usa, como a gente está vendo aí que o texto manda a gente tomar cuidado, ele nos observa, né? Ele nos observa, ele não vem já investindo contra a nossa vida. Ele te acompanha, você vê, ele acompanhou a criação. Lá no programa 1 a gente falou sobre isso. Ele acompanhou, ele observou. Então eu não vou ficar repetindo aqui para que não fique grande os nossos textos, porque já no programa 1 eu falei sobre o que o diabo faz antes de investir. Bom, certa vez eu conheci um pastor, um missionário, e ele era jovem ainda, e ele foi ameaçado por um espírito. Tá? Esse missionário, esse pastor que eu conheci há algum tempo, o pastor Reginaldo Giraldelli, também conheceu ele. Então, uma vez esse missionário, esse pastor, né, ele foi ameaçado por um espírito aos gritos, um demônio. Esse demônio disse que ia derrubá-lo, disse que ia levá-lo ele ao pecado da prostituição. Em vez dele repreender as palavras daquele espírito imundo, ao invés dele repreender Satanás e se precaver, porque o diabo já tinha observado ele agiu de uma forma muito imatura. Ele debochou da ameaça de Satanás. Ele disse o seguinte para aquele demônio: se você for mandar alguém, então que seja um violão, que fosse uma mulher muito bonita. E ele falava assim, ó: se você for mandar alguém, que seja um violão, que seja uma mulher bonita, e esteja certo que eu não vou cair. E riu, aquele missionário riu daquele demônio, expulsou aquele demônio e continuou a zombar daquelas ameaças, dizendo ao povo que o diabo era um bravateiro e tudo mais, né? O tempo passou, né? O tempo passou e aquele missionário continuou ali e tal, até que então, um dia, uma jovem, chegou uma família, uma jovem muito bonita, chegou ali na igreja, e aquela jovem, ela trabalhava bastante, ela começou a fazer programa de rádio e tal, ela virou obreira da igreja, ela fazia tudo por excelência, ela cuidava com perfeição da igreja, cuidava da ceia, estava envolvida com os jovens, ela levantava os jovens e tal. Era a melhor obreira da igreja. Aquela moça era a melhor obreira que a igreja tinha. Ela era muito simpática, ela era muito prestativa, ela era muito trabalhadora na obra de Deus. E era uma moça muito bonita, era o físico que aquele missionário gostava. Era do jeito que aquele missionário gostava. Cada um tem as suas preferências, né? E era do jeito que aquele missionário gostava. E ele, então, se sentiu atraído por aquela moça e eles começaram a namorar. Ele era solteiro, ela era solteira, até então nenhum problema. Eles começaram a namorar, mas aquele relacionamento era preparado pelo inferno. Aquele relacionamento foi tramado dentro do inferno para levar aquele missionário a cair. Era um missionário que arrastava multidões. Quando falava que ele ia estar pregando, o povo vinha, o povo queria vê-lo, né? O povo queria receber a oração dele. Mas aquele relacionamento era um relacionamento preparado no inferno. E do abrasamento do namoro veio então o ato sexual. Veio o ato sexual. A fornicação, o sexo antes do casamento.
abominável aos olhos de Deus. Deus detesta esse tipo de situação. Afasta o homem de Deus, né? E no momento em que ele estava ali na cama com aquela jovem, o mesmo demônio que anos atrás tinha se manifestado na igreja, dizendo que iria derrubá-lo, usou aquela moça, falou na boca daquela moça, dando muitas gargalhadas, zombando dele, dizendo: eu não disse que ia te derrubar? Eu não falei que eu ia te derrubar? Eu desgracei a tua vida, eu acabei com o teu ministério, né? E era a mulher violão que ele mandou o diabo trazer para ele. Ele diz assim: se for, você manda uma mulher violão. E pronto, o diabo mandou. Você não quis uma? O diabo falou: aí eu te dei. E sabe o que aconteceu? Aquela moça saiu falando para todo mundo, porque ela estava usada pelo demônio, né? A igreja se dispersou, o ministério daquele missionário acabou, o pastor líder cortou ele, né? Cortou ele. E aí ele caiu no anonimato. Nunca mais eu ouvi falar dele. Eu acredito que até o pastor Reginaldo nunca mais ouviu falar dele, porque outro dia eu perguntei para o pastor Reginaldo sobre ele. O pastor Reginaldo disse que nunca mais ouviu falar dele. Era um homem que estava na mídia, que estava aí, era importante, trazer o povo, estava em todos os lugares, andava pelo Brasil pregando, arrastava multidões. Pois bem, com as suas próprias forças que ele usou para expulsar o demônio naquele dia, ele foi vencido. Ele foi vencido. É por isso que o texto diz assim: estejam atentos, tomem cuidado. Tomem cuidado. Meu irmão, não se brinca com o diabo. Ele é estrategista, você precisa ser estrategista. Não se brinca com o diabo, você tem que ter autoridade. Às vezes eu vejo algum tipo de crente dizendo aí: vai, pisa aí agora na cabeça, vai, vamos pular, vamos pisar, vamos amassar a cabeça do diabo. Tem gente que faz piadinha com ele. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Você não tem que fazer piadinha, você não tem que ser conhecido no inferno como uma pessoa que faz piada sobre ele. Você tem que ser conhecido no inferno com a autoridade e o poder do Espírito Santo que há dentro de você. Com a autoridade de Deus que há dentro de você. Então o texto ele deixa bem claro: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo. Quem? O diabo. Tomem cuidado, né? Então, se você... Esses vídeos nós estamos fazendo para a comunidade da família de Deus. Como nós estamos postando aí nessa plataforma, é claro que outras pessoas estão tendo acesso. Mas se você é um frequentador da comunidade da família de Deus, certamente você já viu muitas pessoas possessas por demônios. Porque nós trabalhamos com libertação. E essas entidades malignas, quando elas falam, elas revelam horrores que são feitos na vida dessas pessoas. Porém, a gente não acredita, porque o diabo é o pai da mentira, né? Tudo que ele fala é o contrário, né? Então, a gente não tem que acreditar no que ele fala. Eu já vi o diabo falar assim: olha, eu tô aqui porque a irmã dela fez um trabalho lá no centro para derrubar a vida dela. Bom, ele é estrategista, ele quer colocar a família, até na hora de ser expulso, ele quer colocar a família contra. E aí aquele demônio é expulso e a família fica assim: puxa, fulana fez obra de macumba para ele, hein? Para ela. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Exatamente para deixar as famílias brigadas uma com a outra. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Não se dialoga com Satanás. Não tem diálogo com ele. Nós não podemos dialogar com ele. Quando Eva dialogou com ele, ela tomou na cabeça. Tomou na cabeça. Então não se dialoga com Satanás, porque ele é mentiroso. E ele mentiu para Eva. E Eva acreditou na mentira dele. Por isso, o nosso empenho em mostrar
quem de fato é o nosso inimigo, as estratégias que ele usa para tentar nos derrubar, nós fazemos isso com muita responsabilidade para você ser um vencedor. Embora para muitos o estudo desse tema parece até um pouco assustador, né? Tem pessoas que nem vão assistir porque tem medo de falar até do diabo. Esse texto é assustador. É importante que você saiba que é extremamente necessário você saber o que nós estamos falando aqui para se vencer esta guerra espiritual. Do Éden até os dias de hoje, Satanás e os seus demônios têm atuado no mundo inteiro. Ele age de formas diferentes. Por exemplo, na África ele age de uma maneira, na Europa ele age de outra, na Ásia ele age de uma determinada forma, nas Américas, na Oceania, em cada região ele age de uma forma diferente. Porém, nós temos que saber que o objetivo dele é o mesmo, é desviar as pessoas de Deus, é afastar as pessoas de Deus. E a gente tem que tomar cuidado. Não importa, ele trabalha de acordo com a cultura, ele trabalha de acordo com a política nas regiões, ele trabalha de acordo com cada região. É ou não é? Por exemplo, nós da comunidade da Família de Deus, nós temos igreja no momento, né? Nós estamos aqui em junho, mês de junho de 2020, nós temos igreja na cidade de Valinhos, nós temos igreja no Jardim Aurélia, na cidade de Campinas, e temos igreja no Jardim Ouro Verde. Embora as nossas 3 igrejas tenham o mesmo objetivo, que é salvar as vidas, transformar as almas e levá-las para perto de Deus, nós não podemos trabalhar iguais. As 3 igrejas trabalham de forma diferente. Por quê? Porque cada região tem uma cultura diferente, cada região trabalha de um jeito diferente, cada região tem um jeito diferente, né? Então não adianta, por exemplo, um pastor que abre uma igreja e coloca uma regra, trabalha com aquela prática, daquele mesmo modo de trabalhar no Brasil inteiro. Não funciona, cada região é de um jeito, é ou não é? Cada região tem um jeito, a fala é diferente, a conversa é diferente, a comida é diferente, é ou não é? Né? Embora o objetivo tem que ser o mesmo, a salvação, a verdade, a pregação da palavra de Deus, mas nós temos que saber entrar e sair dentro de qualquer região ou cultura diferente. E Satanás, ele é assim, ele é estrategista. Cada cultura, ele age de uma forma diferente, com o mesmo objetivo, afastar o homem de Deus. Amém? Esse é o nosso 4º estudo. No 5º estudo, eu gostaria que você continuasse acompanhando esses estudos, né? Nós vamos falar no próximo estudo quando o corpo se transforma em morada de demônios. É importante você aprender. Quando o corpo se transforma em morada de demônios. Sabe aquela pessoa que está 2, 3, 4, 5 anos, nunca foi liberta, todo culto se manifesta? É importante você aprender, porque não depende do pastor, não depende da igreja, depende de cada um de nós. Então, no nosso 5º estudo, no nosso próximo estudo, nós vamos falar quando o corpo se transforma em morada de demônios. Muito obrigado você que esteve nos acompanhando. Que o Eterno vos abençoe em nome do Senhor Yehoshua HaMashiach, e que Yahweh, com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua força, possa derramar bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo e Yehoshua HaMashiach. Amém, Deus Rei e fiel.